A gente começa o noticiário de hoje, pessoal, com a seguinte notícia. O presidente Jair Bolsonaro do PL apresentou nessa quarta-feira, dia 18, uma representação na Procuradoria-Geral da República contra o ministro Alexandre de Moraes. A medida ocorreu poucas horas depois do ministro Dias Toffoli rejeitar o pedido do mandatário no Supremo Tribunal Federal. A base da ação protocolada na PGR é a mesma. Bolsonaro contesta a decisão do magistrado que o incluiu como investigado no inquérito das fake news em agosto de 2021 e acusa o ministro do STF de abuso de autoridade. Na ação, o presidente afirma que é injustificada a investigação no inquérito das fake news, quer pelo seu exagerado prazo, quer pela ausência de fato ilícito. Diz que Moraes não permite que a defesa tenha acesso aos autos e que a investigação não respeita o contraditório. Moraes determinou a investigação de Bolsonaro após uma live realizada em 29 de junho de 2021, em que ele apresentou o que chamou de indícios sobre supostas irregularidades nas eleições de 2018 e de 2020. Nenhuma das fraudes foi provada. O inquérito apura se o presidente cometeu os crimes de calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime, apologia ao crime, associação criminosa e denunciação caluniosa. O Lanza, nessa queda de braço entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, tem errado ou tem gente que está certo nesse bate-boca? Parece para você que o presidente não quer de forma alguma ser investigado de alguma forma, ou o Moraes está forçando a barra mesmo? Olha, Vitor, se me permite, meu comentário vai ser um pouco mais longo do que o normal, porque tem dois pontos importantes para nós ressaltarmos aqui. Que a guerra entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes é simples. Como a investigação envolvendo Flávio Bolsonaro no MP do Rio foi arquivada no MP do Rio, cabe agora à oposição denunciar ao Supremo Tribunal Federal devido ao artigo 53 da Constituição, que é quem inclusive fiscaliza e determina quem pode pedir investigação e prisão de senadores em exercício devido a casos de corrupção, entre outros casos que cabem somente ao Supremo Tribunal Federal. E o que leva a uma tática muito comum do Bolsonaro, que é, se você me investigar, eu vou te tirar. Basicamente isso, assim como ele já faz na Polícia Federal e assim como ele já faz em outras partes. Cabe ao STF investigar presidente? Cabe. Cabe? Cabe ao STF, inclusive, investigar presidente com denúncia da PGR. Se tiver denúncia da PGR, sim. Porém... E a Polícia Federal que foi arquivada? Porém, vou chegar lá. Porém, eu concordo com o Jair Bolsonaro num ponto. Que a investigação das fake news, ela tem um ponto, assim, muito intrigante. Como pode a vítima ser o advogado de acusação e ser um juiz no mesmo processo? Isso causa muita parcialidade, principalmente... Investigador também. Investigador, muito bem lembrado. Isso causa uma parcialidade tremenda. Principalmente por quê? Porque você fere com o princípio de ampla defesa. Independente se você gosta de Jair Bolsonaro ou não, se você gosta de fulano, ciclano, beltrano. O princípio de ampla defesa, ele além de constitucional, ele prevalece aos direitos humanos. Então, se é um princípio que prevalece aos direitos humanos, ele está muito acima do Supremo Tribunal Federal e está acima, inclusive, da Constituição Federal. Então, eu vejo que a investigação, ela segue um rito, além de inconstitucional, um rito que fere a legislação de direitos humanos. Porém, eu vejo que também Jair Bolsonaro tem sua estratégia mais do que antiga, que possa ser reverberada nesse caso, trocando Polícia Federal por Supremo Tribunal Federal. Passar para o Celestino agora. Primeiro que o filho do Bolsonaro não tem nada a ver com o inquérito da fake news, né? O único filho dele que está envolvido na fake news é o Carlos Bolsonaro. Eu acho que nesse ponto você nem entrou. O Flávio Bolsonaro estava envolvido na rachadinha no Rio de Janeiro, né? Sim, acho que na lista lá ele era o oitavo ou não. E o MP do Rio de Janeiro arquivou o processo da rachadinha. Arquivou pelo artigo 53 da Constituição. Exatamente. Até agora nenhum partido entrou com denúncia crime com ele no STF. Ponto. Isso né, é fato. O ponto que eu quis falar, Celestino, foi justamente esse. Isso. Se alguém denunciar, com certeza vai fazer pressão para abrir investigação. São assuntos diferentes, né? Então, assim, o Bolsonaro, ele tentou, a queixa-crime, ele sabia que o Dias Toffoli era
acho que tem um rodízio entre os ministros do STF. Dias Toffoli nem no Brasil estava, né? E arquivou, né, falando que era improcedente a denúncia queixa-crime contra o seu colega Moraes. O presidente está na razão dele porque, desde o início, são processos improcedentes. E aí, o Lanza, como disse bem, né, o Moraes, ele julga, ele investiga e condena. Então, assim, já desde o início há um vício no processo, né, irregular. E o presidente tentou, de alguma forma, né, mexer com o sistema. Ele sabia que não ia dar em nada, agora vai para a PGR. Vamos ver o que o Aras vai decidir a respeito disso. Passar agora para o Francês. O presidente está reagindo às ações imorais do ministro Moraes, né? O ministro exagerou nesse caso das fake news. Eles estão vendo aí tentativa de... como é que chama? De ataques até terroristas contra os ministros do Supremo Tribunal Federal e resistindo, o presidente quer que o Moraes seja investigado, porque ninguém tem peito para fazer frente às iniciativas do Moraes. Então agora, como o Toffoli já fez a defesa prévia, de um dia para o outro, o Toffoli já fez a defesa do companheiro, o presidente do tribunal também, Luiz Fux, também fez. Então agora ele procura, através da Procuradoria-Geral da República, por outro caminho, o Senado, né, que pode denunciar para o Senado pode investigar o ministro, mas também não vai dar certo, porque o presidente do Senado também é um aliado dos ministros do Supremo. Agora, pano de fundo disso aí, o que não está à vista. O Bolsonaro tem uma briga com relação à urna eletrônica e outros detalhes com relação à eleição. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral durante a eleição vai ser justamente o Moraes. Talvez o presidente esteja querendo desgastá-lo e colocá-lo sob suspeição para que ele não assuma esse posto também. Passar agora para o Rigon. Não, tá evidente, né? Cada vez mais evidente que querem reforçar a pecha de ministro suspeito no Alexandre de Moraes para justificar uma cada vez mais provável derrota do presidente Bolsonaro. Ele é suspeito, vamos arranjar sempre alguma coisa para ligar ele se a gente perder. Essa é a história. A questão da abertura de todo esse processo que ele reclama agora, através de um advogado de Curitiba, que é muito estranho, um advogado de Curitiba, terra do líder do governo. Da República de Curitiba. Está no regimento interno do Supremo, artigo 43. O presidente pode abrir, sim, inquérito, se for dentro da área dele. Isso é pacificado. Apesar de um ou outro advogado achar o contrário. Mas, olha, enquanto a gente discute isso, de novo, que é para alegrar a galera dos adoradores do Bolsonaro, a gente deixa de perceber, por exemplo, que o Serpro entrou num afundamento. O Serpro que já foi grande, em especial logo depois do regime militar. Ele faz um processamento de todo o governo. Verdade. E ele estamos, isso é um alerta da Receita Federal, à beira de um apagão. E isso vai resultar em prejuízo, Francês, não só para a parte de arrecadação da Receita, mas em tudo que passa pelo Serpro. A gente tem muito problema para resolver, de carestia, de inflação, de tudo. Mas não, estamos aqui discutindo de uma briguinha, de uma birra, que o cara quer botar na testa do Alexandre, e ali tem testa, hein? Quer botar na testa do Alexandre de Moraes que ele é suspeito, no caso, de uma derrota dele. Não tem substância, não tem argumento. Professor Itamar. Bom, o que eu acho, assim, destacar, né? Como é que dos tais dos conservadores de ontem, né? Dos isentos, dos limpinhos, hoje se junta com a pior corja da esquerda que existe, né? Se junta a Alexandre de Moraes, um ministro que está agindo fora da lei, fora da Constituição,
Não precisa acreditar em mim. Veja o que o próprio Ives Gandra fala. Veja o que a própria ex-procuradora-geral colocou na sua decisão anterior, pedindo o encerramento do inquérito, que inclusive o Randolph, que aí a turminha da esquerda gosta, o Randolph tem um vídeo dele dando uma entrevista acusando Toffoli, acusando o Alexandre de Moraes e os seus de uma ação totalitária, autoritária. Aí agora, depois, né, com os medinhos com o Randolph saltitante tem, agora ficou do ladinho da Suprema Corte, e a turma aí que você cria um argumento que, olha, ele vai perder a eleição porque ele sai na rua, né, não tem ninguém para apoiá-lo, ele está em desvantagem, né? Então tem que criar uma narrativa que o Alexandre vai, digamos, roubar a eleição dele. Gente, esse argumento, quem fala isso não acredita nisso. É impossível alguém, sem sã consciência, com desenvolvimento cognitivo, falar isso e acreditar nisso. Olha todos os atos autoritários do Alexandre de Moraes. Está lá, está explícito isso. É o único processo, pegando novamente o próprio argumento da ex-procuradora-geral da República, da ex-PGR, dizendo que é o único inquérito no mundo em que há uma corte toma os procedimentos que foram tomados pelo Supremo Tribunal Federal. Aí tem gente com a desenvoltura, né, com o óleo de peroba, para defender uma postura dessa, falando em nome da democracia. Pode defender, sim, mas falando em nome do totalitarismo, do autoritarismo, de prender os adversários, de calar a oposição, de não permitir diversidade. Agora, alguém fala isso, olha, mas é porque eu sou conservador autêntico. Não, não é conservador autêntico. Falta com a verdade, trapaceia com a realidade para ficar do lado da ditadura que já está em vigor. Ora, o Alexandre de Moraes, com esses arroubos totalitários, ele vai mandar prender qualquer um, ele vai querer mandar prender o próprio presidente da República. Por quê? Porque ele não quer o presidente em exercício e ele não quer a liberdade. E vai sobrar para vocês também. Não pensa que será só nós, vai sobrar para vocês também.